Filipenses capítulo 1, verso 6, e é esse verso que nós vamos trabalhar a partir dele. A minha tradução, olhei para a mesa do lado aqui, agora lá no fundo, né? A minha tradução, quantos notaram que a gente mexeu aqui? A gente não, os meninos, né? Glória a Deus pela vida deles, suaram bastante aí. Estamos ainda mudando alguma coisa, mas vai dar tudo certo. Filipenses capítulo 1, verso 6. Achou aí? Diz assim: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até aí. E o tema da mensagem é uma obra necessária, ou uma reconstrução necessária. Essa é a carta da alegria. Esta é a carta cujo autor expressa seus sentimentos, apesar de estar encarcerado numa prisão, aguardando a sua morte, que se daria 2 anos mais tarde, onde cortariam a sua cabeça, e ele poderia dizer, antes de morrer, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Esta é a carta onde esse autor, um sexagenário, a escreve aproximadamente 30 anos após a morte e ressurreição de Jesus. Esse moço é aquele que, se nós olharmos para a Escritura, alguém que era um perseguidor de Cristo, alguém que no capítulo 7 de Atos, ele presencia o martírio de um jovem cristão chamado Estevão. A Bíblia diz que esse moço, no capítulo 8 de Atos, ele promove uma perseguição, assolando a igreja, assolando, prendendo pessoas. Esse é o mesmo moço que ainda no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele respira ameaças e morte aos cristãos, até que algo transforma a sua vida. Mas esse moço, quero enfatizar um pouco, esse moço, ele escreve essa carta, e essa carta examinada por estudiosos, dizem que no capítulo 1 é o capítulo da alegria no sofrimento. O capítulo 2 é a alegria no servir. O capítulo 3 é a alegria em crer. E o capítulo 4, alegria em dar. Como pode alguém, dentro de uma circunstância totalmente adversa, manter-se firme ou manter-se alegre, e mais do que manter-se alegre, sendo inspiração para aqueles que talvez não tivessem a mesma visão, que não tivessem a mesma inspiração? Quem é esse moço que no livro de Atos dos Apóstolos está sentenciado por acabar com o lucro maligno de alguns senhores que tinham debaixo de si uma jovem que adivinhava através de espíritos malignos, lançado na prisão, simplesmente porque estava indo ao templo para orar, na hora da oração, mas já incomodado com aquilo, porque por muitos dias a Bíblia diz que uma menina vinha atrás deles e zombava deles, dizendo: esses são servos do Deus Altíssimo. Até que um dia ele parou, olhou para trás e falou: basta, espírito maligno, sai dela. E ela parou de adivinhar, e os seus senhores então perderam o seu lucro, instaram contra ele, o caluniaram e o prenderam. E quem é esse que, mesmo preso, ele consegue cantar, ainda com as dores dos açoites nos seus lombos? Esse é o que escreve essa carta preso, independentemente da situação física dele, mas ele estava num lugar muito mais elevado. E ele então diz que está certo que aquele que começou a boa obra vai completá-la ou vai aperfeiçoá-la, dizem algumas traduções, até a vinda de Cristo ou até o dia de Cristo. Esse moço está falando para esta igreja e dizendo: fica tranquilo, porque se vocês se permitirem, aquele que eu conheço de perto, ele vai fazer algo sobrenatural nas suas vidas. Mas esse moço, volto a um pouco, quando ele é perseguidor, e de repente ele, num dia normal, onde ele está munido de cartas que lhe asseguravam prender, que lhe asseguravam constranger, que lhe asseguravam talvez até matar cristãos, ele sai e de repente no meio do caminho, Jesus o encontra
E a Bíblia diz que esse moço, ele vê um clarão, ele ouve uma grande voz, uma voz alta, com bom som, ele não enxerga mais nada. E esse moço fica cego por uns dias, mas dentro dele há uma pergunta dizendo: quem é, Senhor? Me parece que esse cara já estava sendo cercado por uma presença divina, para que nesse exato momento ele diz: quem é, Senhor? E então Jesus se manifesta dizendo: eu sou Jesus, aquele que você me persegue. Mas ele não conheceu Jesus, ele não era contemporâneo de Jesus, mas ele perseguia a igreja de Jesus. Ele diz: você está me perseguindo, porque quando você persegue a minha igreja, você me persegue. A Bíblia diz que esse moço é levado para uma casa. Jesus comissiona um discípulo para ir lá orar com ele. Oram com ele, as escamas dos seus olhos caem, ele passa a enxergar, ele passa a conviver com os discípulos, ele passa a aprender. E de repente você vê no capítulo 9, lá a partir do 20, Paulo, ele é olhado diferente, porque os judeus que o viam como um herói, como alguém que abraçou a causa daqueles que talvez não quisessem envolver-se ou sujar as suas mãos, aquele que fazia o que muitos tinham vontade de fazer, que perseguia aqueles que muitos desejavam que fossem perseguidos. Agora ele está junto com uma gente diferente, uma gente que fala glória a Deus, uma gente que dá a paz do Senhor, uma gente que fala aleluia, gente que mudou o vocabulário, gente que trocou os ambientes. E agora eles falam assim: ei, mas não é esse aí o cara que estava perseguindo gente? E a Bíblia diz que Paulo começa a chamar a atenção. E na primeira pregação, eu gosto disso, na primeira pregação dele, ele está falando, e de repente as pessoas armam uma arapuca para ele, e querem matá-lo, porque a sua mensagem era poderosa. O que ele dizia, tocava as pessoas. E a Bíblia diz que eles puseram tocaias no portão ou na porta, para que quando ele saísse, ele fosse morto. Então alguns dos discípulos, talvez daqueles que um dia foram perseguidos por ele, correram, arrumaram um cesto, avaliaram a capacidade, mediram como é que chama? IMC, que chama o peso e altura? Sei lá. A altura, peso, né? Vamos ver se cabe aqui dentro, se sustenta no cesto e descem pelo cesto. E esse cara, ele é um poder nas mãos de Deus. E esse cara chega a dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, a palavra de Deus é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E isso que esse menino, que esse moço de 60 anos vivia, esse poder de Deus todos os dias, porque um dia o encontro com Deus implodiu toda a sua situação teológica, todos os seus, o currículo teológico dele. O moço que certamente ascenderia a um lugar importante na cadeia eclesiástica, aluno de um cara power, de um ancião que ocupava um lugar grande, num clube chamado Sinédrio, onde 70 ou 71 anciãos faziam parte. Esse cara, ele começa a andar por todos os lugares. Aliás, ele anda, dizem os estudiosos, que ele anda quase 15 mil quilômetros em 14 anos. Ele é fundador, plantador de 42 igrejas. Então esse cara tem um currículo mais ou menos. Nós podemos correr por aqui, por aquilo que a Bíblia fala dele, e podemos dar crédito a ele. E de repente esse cara, ele descobre que quando os seus conceitos, os seus valores, a sua teologia implodiu diante desse encontro com Jesus, ele descobre que ele precisa ser uma nova criatura, amém? Porque ele mesmo escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 17, aquele que pois que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo.
Esse mesmo cara que diz: estou plenamente certo de que aquele que começou uma boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Certamente ele ouviu falar que a Bíblia diz que é necessário nascer de novo. Quando Jesus ele recebe a visita de um cara lá em João capítulo 3, e ele diz para esse cara: Nicodemos, importa nascer de novo. E ele só foi lá para saber algumas coisas do reino, porque ele disse: Senhor, o Senhor só pode ter alguma coisa do lado dos céus, porque o que o Senhor faz é diferente de tudo. Ele falou: pois é, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Esse Senhor aqui, ele ensina que a religião por si só não é nada, porque em Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, ele diz que aquele que confessar com a sua boca que Jesus é o Filho de Deus e crer com o seu coração será salvo. Esse moço, ele está tão comprometido que ele chega a dizer: eu sou devedor, eu devo todas as coisas. Esse moço, ele chega a dizer que se precisar morrer, ele morreria, porque um dia eles estão montando uma estratégia de evangelismo numa casa, e lá estão os discípulos. De repente chega um profeta naquele lugar, e Deus usa aquele profeta para dizer: Paulo, fica aí, porque se você for para Jerusalém, e aquele profeta pega o cinto de Paulo e enrola os seus pés, as suas mãos, e disse: assim farão, e muito mais, ao dono desse cinto, se descer a Jerusalém. Então os discípulos dizem: Paulo, vai não, para. Você besta, homem, vai não, deixa a poeira baixar. E a Bíblia diz: ei, vocês estão me entristecendo, porque eu estou tão comprometido que eu estou pronto não só a sofrer, mas a morrer pelo meu Senhor. Esse moço que um dia teve impactado a sua teologia e descobriu que diante de Deus, aquilo que ele havia aprendido até então, desvirtuado pela lei, desvirtuado pelo interesse humano, não era suficiente para ele. Esse mesmo moço, ele dá o real sentido à sua vida quando ele fala: não tem nada precioso na minha vida, a não ser que eu cumpra o chamado, o ministério do Senhor na minha vida. Esse moço, ele diz: olha, Deus começou uma obra na minha vida, e eu só estou andando pelo caminho que Ele mesmo trilhou. Esse moço dizia: é melhor estar com Cristo, mas eu tenho muita coisa para fazer aqui. Esse moço abre mão de si mesmo para ofertar a sua vida. Me fiz de tudo para com todos, judeu para com os judeus, grego para com os gregos, louco para com os loucos, para ver se de alguma maneira eu pudesse ganhar alguns. Diga comigo: uma obra necessária. Uma obra necessária. Respirando vida, sabendo que morreria. Exalando o poder de Deus, sabendo que a sua vida já, ainda que nas mãos de Deus, sentenciada pelo homem. Ele diz: fica tranquilo, aquele que começou a boa obra, ele é fiel. E é exatamente isso que eu quero tratar com vocês nessa noite. Uma obra necessária, porque nós acreditamos muitas vezes que o cristianismo ele se dá simplesmente porque eu paro de fazer coisas, ou simplesmente porque quem aqui teve o privilégio de nascer num lar cristão? Pouca gente. Quem aqui no meio do caminho descobriu que tinha que se converter? Mesmo sendo bonzinho, mesmo não mentindo, mesmo pagando as contas, mesmo sendo honesto, você descobriu que filho de peixe, peixinho é, mas que filho de crente não é crentinho, tem que converter. E de repente alguém fala para você assim: você é pecador. Você fala: epa, aqui não. É assim, porque a Bíblia diz que somos. E há um salário cuja paga é a morte, mas há o dom gratuito de Deus, e essa é a salvação. E nós descobrimos nesta caminhada que agora a nossa vida precisa ser pautada de maneira diferente. E aí Jesus, quando está com seus discípulos em João 15, falando da videira, né? Ele fala: meu pai é agricultor, vós sois os ramos e tal, aquele que dá fruto ele poda, aquele que não dá fruto ele corta. E de repente ele fala assim no versículo 3, vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Talvez as pessoas pudessem dizer assim: nossa, eu tenho no meu currículo, eu vi
Lázaro ressuscitar. Sim. Eu vi Jairo correndo atrás de Jesus, quando ele voltava de um lado do lago, dizendo, minha filha está morrendo, vem comigo. E Jesus foi convencido por ele. Quando Jesus chega na porta, ele diz, para de incomodar o mestre, tua filha morreu. Eu vi Jesus olhar aquela multidão e dizer, não, ela não está morta, ela está dormindo. Mas as pessoas testificaram a sua morte. Eu vi Jesus entrar lá com Pedro, Tiago e João, mandou fechar a porta. E quando Jesus saiu, aquela menina foi até a porta, já não estava mais morta. Antes disso, nessa caminhada, eu vi Jesus indo para a casa de Jairo, quando alguém o toca, e ele para e pergunta, quem me tocou? E Pedro fala, Senhor, dá um tempo para nós está no sol o dia todo, está todo mundo tocando o Senhor. Ele fala, não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder. Constrangida, uma moça, eu imagino que esquálida, magra, diz, sou eu. Talvez esperando uma sentença, porque naquele tempo ela não poderia estar no meio do convívio, enquanto ela estivesse com o fluxo menstrual, as pessoas tinham que ficar separadas, essa era a lei. E ela arriscou-se com um propósito, se eu tão somente tocar nas suas vestes. Esse Jesus, que um dia encontrou-se com esse Saulo, perseguidor da igreja. Esse Jesus, que a Bíblia diz que ele olha para nós, e nós mesmos sendo pecadores, ele nos amou e entregou-se por nós. Esse Jesus que usa esse Paulo para expandir o seu reino, numa região geográfica imensa. Esse Jesus, a Bíblia diz que ele começou uma boa obra em nós. E a Bíblia diz que essa obra, se não houver interrupção humana, ela vai ser concluída. Se não houver interrupção humana, ela será concluída. Mas para aí, pastor, Deus não faz o que quer? Sim, Deus é poderoso para fazer o que Ele quer, mas Deus respeita a decisão humana, porque Deus não é manipulador. Deus não é manipulador. Mas para aí, Paulo não queria encontrar Jesus, não, Paulo estava tentando encontrar Jesus, mas num caminho errado, e ele apresenta-se da maneira correta e fala, estou aqui, cara. Sou eu, Paulo. O que você acha que é cristianismo? O que você acha que é conversão? O que você acha que é uma caminhada com o Salvador? Aliás, o que está na sua mente de salvação? O que é salvação? É só fazer uma oração dizendo, Senhor, entra aqui, eu te convido para ser o meu Senhor, o meu Salvador. É só isso? Mas a Bíblia fala sobre desenvolver a salvação. A Bíblia fala sobre uma vida sendo transformada e indo brilhando, 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 brilhando. Mas esse meio tempo, o mestre, o arquiteto, ele está ajeitando algumas coisas. Esse arquiteto, ele está reconstruindo, ele está sugerindo que a nossa vida, ela deixe de ser uma vida superficial e encontre agora nele, na rocha, o lugar seguro, com prudência, porque a Bíblia diz que aquele que constrói a casa sobre a rocha, ele é tido como prudente, Mateus 7:24, mas aquele que constrói na areia é o insensato. E o que é construir na areia, senão você continuar a ser o que você sempre sonhou ser e só carregarmos nos nossos lábios Jesus, mas termos no nosso coração longe dele, aquilo que Isaías disse em 29:13, vocês têm o nome do Senhor nos seus lábios, mas estão longe do coração, não o têm no coração, e por isso que o Senhor começa uma obra para afinar, para afunilar essa intimidade, para nos mostrar que realmente Ele quer que sejamos nele, para voltarmos à essência que o pecado nos roubou, para voltarmos à essência pela cruz de Cristo, pelo sangue que nos perdoa de todo pecado. É isso que Paulo está dizendo, aquele que começou uma boa obra, ele vai cumprir, se você permitir até o dia que Jesus chegar.
ou até o dia que Ele nos chamar. Agora, uma obra tem etapas. A obra tem o lote. Compramos o lote. Um sonho. Vamos fazer o projeto. O projeto na planta não vale nada. Comentávamos alguns dias, nós fizemos um projeto. A mesma pessoa que é a dona do prédio, a mesma do estacionamento. E nós sugerimos que a pessoa construísse uma outra igreja para nós ali. E estava tudo certo, eu tenho até o projeto, coisa mais linda, 600 metros, iríamos manter esse lugar aqui, porque nós precisamos de salas e tal, mas o projeto está lá, não saiu do papel. Aí você está louco para saber por quê, né? Tá, né? Por quê? Primeiro, porque o plano diretor da prefeitura impossibilitou financeiramente isso. E segundo, porque eu acredito que Deus deu uma segurada, porque logo entrou a pandemia. Tudo fechado, mas o projeto está lá. Mas o projeto no papel não é uma obra, ela é a expressão de uma obra. Agora, quando as máquinas começam a entrar, os equipamentos começam a entrar, a fundação começa a mexer, as paredes começam a ser erguidas, cada detalhe, hidráulica, elétrica, tudo prontinho, até aqui o acabamento. Cada detalhe. Você acha que Deus seria irresponsável se na nossa vinda aqui a gente dissesse: Senhor, eu sou teu, e boa, e a partir dali Ele já nos colocasse num lugar e que nós pudéssemos ser propagadores dele do jeito que estamos ainda? Capítulo 3 de Atos, há um milagre na porta do templo. Lembra disso? Tem um mendigo lá e Pedro e João estão chegando para a oração, para o culto. E a Bíblia diz que aquele mendigo, se a minha memória não me trai, mais de 30, ele tinha 38 anos, não lembro. A Bíblia diz que ele olha para Pedro e João. Porque aquelas alturas Pedro e João já eram famosos. Jesus tinha morrido, já ressuscitado, agora estão eles lá. E aquele moço olha para eles, a Bíblia diz, esperando receber alguma coisa. Uma cara de, tem nada para me dar não? Né? Ele diz, não temos prata, não temos ouro, o que temos te damos, levanta e anda em nome de Jesus. E eles pegam aquele moço e ele levanta-se, ele já entra no templo com eles. Ele causa um tumulto, porque o cara deveria estar lá fora, pedindo esmola, atrofiado, agora o cara está lá dentro pulando no louvor, né? E eles começam a dizer, o que aconteceu? O que foi? E eles querem uma explicação, e de repente Pedro levanta e começa a falar do reino de Deus. E diz a Bíblia no capítulo 4, versículo 13, e vendo a ousadia de Pedro, e conhecendo que eles eram homens, ou homem indouto, de pouca informação, diz então que eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Mas esse já não era mais o Pedro que havia negado Jesus. Esse já não era mais o Pedro que fez tanta caca lá. Esse era o Pedro que agora Jesus disse para ele depois de negá-lo: cara, você me ama, apacenta o meu rebanho. Cara, você me ama, apacenta o meu rebanho. Pedrão, você me ama, tu sabes que eu te amo, então faz o que tem que ser feito, Pedrão. Há uma obra iniciou em você, você tem que agora crescer, você tem que fortalecer, você tem que criar estrutura emocional, você tem que criar estrutura espiritual, para você crescer, para você me representar. Sabe esse grupo que está aqui, se você olhar para o seu lado, é alguém que o céu olha, como talvez você se olhe improvável, Deus olha como representante dele nessa terra. Deus olha para você como alguém que pode chegar num lugar onde há trevas densas e ali a luz vai chegar. Uma boa obra iniciou. E se nós nos permitirmos, o Senhor irá completá-la. Porque a igreja não é só o lugar de chegada, eu canso de dizer isso, a igreja é o lugar de saída. É o lugar onde eu chego, é o lugar onde eu sou ministrado, o lugar onde eu sou confrontado, as minhas feridas são saradas, e então agora eu estou pronto para curar, porque eu fui curado. Não há como alguém querer curar alguém, está doente.
Não há como alguém conduzir alguém se está cego. A Bíblia diz: ambos cairão no buraco. Uma obra necessária é nas nossas vidas. Há uma obra necessária para que nós nos tornemos esses embaixadores que esse mesmo Paulo fala, embaixadores de Cristo. A carta lida, o bom perfume. E para isso é necessário passarmos por algumas coisas. Que coisas? Coisas que vão nos aprimorar. Coisas que vão nos levar para lugares mais altos. Nós vivemos dias em que somos ávidos para culpar todo mundo, inclusive Deus. Vivemos dias em que nós não admitimos, por estarmos dentro da igreja, por carregarmos um título, ter dificuldades. Esse mesmo Paulo, Romanos 8,18, eu tenho por certo, ele estava dizendo assim, eu estou convicto que as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Esse cara está dizendo, eu estou andando aqui, mas o meu alvo é o céu. Mas enquanto eu não cheguei no céu, eu estou deixando as coisas que para trás ficam, e eu estou indo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo. E eu não estou correndo por uma coroa corruptível, mas uma incorruptível. Não estou correndo por coisas que não têm valor, mas eu estou correndo atrás daquilo que ninguém pode pagar. Se a nossa visão, o nosso entendimento mudar, e nós pararmos de ser aqueles que estão correndo às igrejas com a intenção de receber algo. Esse mesmo apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, verso 3, diz que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Vamos voltar para a construção? A construção precisa de trabalhadores. Uma obra faz barulho, não faz? Faz. Eu moro no apartamento, eu lembro quando mudou o inquilino de cima. O cara chega, ele quer botar quadro, o cara quer botar móveis, então ele... Aí pegava um poste duro, né? Eu nem vou falar quem, mas tinha um cara que morava lá em casa, que estudava, ele queria... Falou, pai, agora contei. Falou, vou pegar o cabo de vassoura e vou bater aqui. Não, calma, nós somos crentes. Somos crentes. Uma obra faz barulho. Uma obra incomoda. Um detalhe que não está certo, a marreta vem e põe para baixo. Precisa de um prumo. Vamos reto. Precisa de um nível, não pode ter nada torto. Fala para o seu irmão, uma obra incomoda. Uma obra faz barulho. A obra do céu confronta. A obra do céu diz, se você tem uma coisa contra alguém, nem traga mais sua oferta. Deixa sua oferta, vai lá e volta, se acerta, põe a tua oferta. Nem traga a sua oferta. A obra do céu diz que se você não perdoar, você não vai ser perdoado. A obra do céu diz que se te ferir numa face, tem que dar outra. O que mais, gente? Vocês estão aí ainda? Parece que vocês estão murchando. A obra do céu faz muito barulho. É tipo aquela musiquinha do elefante, incomoda muita gente. 2 elefantes. Você imagina os cristãos sendo perseguidos? Você imagina essa mensagem perdurar séculos, e chega até nós com a mesma essência do alto? É porque alguém se permitiu ser trabalhado. É porque alguém se permitiu ser confrontado. É porque alguém permitiu-se dizer, tudo bem, eu penso que é assim, mas se não é certo. Porque alguém chegou à consciência e fala, legal, estou errado, tenho que reconhecer. E o céu continua bradando.
O céu continua ecoando uma pergunta, como ecoou na vida de um jovem chamado Isaías, e diz: a quem enviarei? Quem irá por mim? E aquele menino, depois de ter os seus lábios, do seu argumento quebrado, dizendo: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e aonde eu habito é um povo de impuros lábios. Ele está dizendo: não tenho condições. A Bíblia diz que um anjo pega uma brasa do altar de Deus, toca nos seus lábios, aí diz: agora você está purificado. E ele faz a pergunta: quem irá por mim? Ele diz: bora. Começou a boa obra, bora, vamos. Quantas vezes você já pensou em desistir? Qual o grau da dificuldade que te faz desistir? Qual o grau da dificuldade que você coloca Deus na parede, pinta um alvo e fala: agora vamos ver qual que é? Qual o grau de insatisfação que, como o profeta Jeremias fala: Senhor, eu sei que os teus juízos aí, são perfeitos, mas eu queria falar um pouco, Senhor, sobre isso daí. Porque tem muita coisa que eu não concordo. E aí ele começa a questionar Deus. Por que esses prosperam? Por que aqueles prosperam? Por que nós temos problemas? Alguém aqui tem problema? Alguém aqui já teve problema? Alguém aqui talvez disse: não, esses problemas são muito pesados para o meu lombo? Já? Alguém já teve a capacidade de dizer: agora que eu estou na igreja, olha só, não deveria passar por isso? Alguém já disse: aonde Deus está, que não me enxerga? Aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la. Ele vai aperfeiçoá-la. E eu vou dizer, o construtor, o trabalhador da obra, ele não faz gambiarra não, irmãos. Não. Ele não faz adequação técnica, é na perfeição. Eu quero mostrar algo para vocês. Alguém pode apagar... Opa, estou falando aqui. Alguém pode apagar a luz? Eu quero apresentar para vocês alguém. Alguém pode mostrar a primeira imagem? Alguém conhece quem está batizando? Pode passar a segunda imagem? A terceira imagem? A quarta? A próxima? A próxima? A próxima? A próxima? Segura nessa imagem. Segura. Passa na outra. Sorria. Próxima imagem. Deixa, não, próxima. Aí. Sorria. Juliane, Rosane. A próxima. E a próxima? E a próxima? Há 3 anos atrás,
Essa menina dançava com a gente aqui. Há 3 anos atrás. O Senhor a levou. Contrariando todas as nossas orações. Contrariando tudo que como cristãos nós acreditamos em oração e fé. Vem cá, Rosane. Eu perguntei para a Rosane se eu podia ministrar uma palavra. Que o Senhor estava falando comigo. E eu falei, eu quero que você pense, porque eu não quero constranger e nem fazer você sofrer de novo. A família dela está aí. Ela disse, pastor. Tanto é que ela me mandou muita foto, muito vídeo. Eu falei, hoje eu cheguei e falei, Rosane, eu posso usar? Ela falou, pode, pastor. Talvez, por muito menos, você abriu mão de tanta coisa em Deus. Talvez por quase nada. Você disse que quer saber, a relação com Deus agora foi abalada. Talvez por muito menos, você já abandonou tanta coisa. E o dia que ela estava para ser sepultada, eu lembro até hoje. Eu falei para sua irmã que está aí também, eu falei, eu acreditava. E ela disse, eu acreditava também. Todos nós acreditávamos. Uma dor de garganta, um dia. Que pensaram que era cachumba. E descobriu-se um câncer. Quem é você quando Deus ajusta para aprimorar a obra dele na sua vida? Quais são as suas reações? Volta. Obrigado, tá? Pessoal, eu falei pro pastor que eu não ia falar nada, mas tem uma coisa que me incomodando, sabe? Foi difícil. É difícil. Vai fazer 3 anos agora, dia 2, né? Então, e o pastor pediu, falei, justo agora, 3 anos de novo, né? Então, tipo assim, tem vezes que você tá bem, mas tem vezes, depende do momento, a situação, é uma coisa tão boba. Às vezes uma criança que te dá aquele sorriso, é como se eu visse naquele olhar, ela olhando para mim e falando, mãe, eu estou com você. E muitas vezes, eu falei assim, eu vou desistir. Daí eu lembro tudo que eu passei lá, os 8 meses, né? E ela, falei para a pastora agora, ela nunca reclamou. Às vezes ela era furada 8 vezes no dia e dava o bracinho e falava assim, obrigada. Eu falava, Senhor? Eu pensava para mim, como? Como? Ela sempre estava ali e agradecia, e agradecia, e agradecia. Eu falei assim, como é que uma pessoa pode ser tão grata, passando por tanta coisa, e ela nunca murmurou, ela nunca reclamou, e daí às vezes acontecia alguma coisa comigo, eu vou desistir. Como vou desistir se ela não desistiu? Se ela passou por tudo aquilo, estava lá, sabe? Então, quando eu paro e penso, não vou aguentar, e ela não desistiu, ela aguentou, ela não murmurou, ela não reclamou. Então eu falo assim, eu não posso. Por ela, pelos meus familiares, e porque, como eu sempre falo, sempre tem alguém se espelhando e olhando em você, né? Então, gente, nós não podemos parar, né? A única coisa certa é a cruz. Eu falo assim, não existe 2 caminhos. E eu tenho comigo, eu quero ver ela. E o que eu preciso fazer? É Cristo, é a cruz, é olhar para frente. Então, é isso que eu faço, tá? Não desistam, olhem para a cruz. Por mais difícil que seja, o único caminho é Ele, né? Porque problemas e dificuldade todos nós temos.
Glória a Deus. Projeta Salmo 116, 3 e 4, por favor. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Livra-me a alma. Senhor, não deixe que os meus sentimentos sejam um bom pretexto para abandonar algumas coisas. Davi, ele tinha muito bem definido isso. Davi gritava com sua alma e dizia: quieta-te, minha alma, porque estás abatida, espera em Deus, confia nele. Talvez você tenha que repensar algumas coisas. Eu sei que a mensagem teológica é muito simples. É muito simples que eu preguei aqui. Mas esse foi de longe o sermão que eu mais levei tempo para montar. De longe. Pelo menos mais 5 horas. Porque era muita coisa, eu precisava concatenar aquilo. E aquilo me contrariando, me confrontando. Do que você tem fugido? Do que você tem fugido? Do que você tem aberto mão? Do que você tem aberto mão? Fique em pé em nome de Jesus. Às vezes nós temos tantos direitos, não temos? Às vezes nós temos tantos direitos. Verdades que são nossas, mas que não passam de mentiras. Enquanto nós estamos brigando com Deus, enquanto nós estamos argumentando com tantas pessoas, há tantas pessoas esperando uma posição nossa, ou um posicionamento nosso. Enquanto nós estamos brigando com Deus porque achamos que o que perdemos não deveríamos ter perdido, ou o que não ganhamos deveríamos ter ganho, a palavra dele, embora tendo autoridade, enquanto tendo resistência, ela não vai cumprir o seu papel. Da multidão dos que creram, era um o coração, diz Atos dos Apóstolos. Mas isso sugere que havia uma outra multidão, porque da multidão dos que creram, a igreja cresceu, a igreja despontou, a igreja, ela andou, apesar das perseguições. Quando Jesus diz para que seus discípulos não se apartassem de Jerusalém, Atos 1, capítulo 1, versículo 8. Porque do alto eles seriam revestidos de poder, lembra? E seriam testemunhas. Que poder é esse que ele estava falando? Aí eles são batizados com o Espírito Santo, eles veem tumulto acontecer. Havia 16 nações reunidas ali, muitos foram batizados e falavam as línguas daquelas nações. Esse era o batismo para as nações, ainda não era o batismo com fogo. De repente, esse Paulo, ele diz: foi-me dado um espinho na carne. Ele diz: há muita coisa que eu tenho vivido, muita coisa que eu tenho visto. Então foi me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E ele diz: eu clamei ao Senhor 3 vezes, para que isso cessasse. 3 vezes, o Senhor, tira isso, essa dificuldade, esse espinho. E a Bíblia diz que o Senhor falou para ele: Paulo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas para aí,
Que poder é esse que é aperfeiçoado na fraqueza? E daí ele continua dizendo: quando eu estou fraco, então eu sou forte. Quando eu paro de resistir, então eu consigo superar algumas coisas. Para de reclamar. Para de reclamar, Sabatino. Essa foi a mensagem durante 5 horas montando esse negócio. Faça tudo o que vier à sua mão para fazer conforme as suas forças, Eclesiastes 9:10, porque para a sepultura, para onde vai, não há obra, não há nada, é aqui, é aqui. Ouça a voz de Deus, seja instrumento dele. Amém?